Olá, meu nome é Sabrina Seifert, graduanda do terceiro semestre de Agronomia na Unijuí e orientada pelo professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho na disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal. Desenvolvi um projeto de pesquisa denominado Herdabilidade das Características do Milho. É válido afirmar que a agricultura é um dos segmentos mais importantes na sociedade atual, tendo em vista que a agricultura é a base para todo o sistema econômico mundial, já que a partir da mesma ocorre a produção de alimentos e de matéria-prima, que futuramente irá compor os setores de indústria e comércio. No Brasil, o agronegócio é o setor que mais alavanca o PIB nacional. E é na safra de verão onde a maior parte das commodities são produzidas. E um exemplo dela é o milho, que atualmente é a segunda cultura de maior importância agrícola no país. A produção brasileira de milho representa 37% de toda a produção mundial dessa cultura, que é destinada não somente para a alimentação humana, como animal, mas também para fins industriais, onde é extraído o etanol, o óleo e demais produtos processados. Para acompanhar a crescente demanda desse produto, se faz necessário uma série de tecnologias que possibilitam um incremento na produtividade e também a garantia da qualidade do produto final. Nesse viés entre o melhoramento genético, que é responsável então por selecionar variáveis econômicas e ambientais almejadas pelo mercado, e a partir de ensaios repetidos por muitas gerações segregantes, pode mudar as características da planta, gerando novos valores para uma população vegetal, no caso, o milho. Então, visando uma adequada condução do melhoramento genético, o conhecimento da herdabilidade das características projetadas permite uma maior assertividade por parte do melhorista na escolha de quais métodos irá empregar nesse melhoramento genético, com base no grau de correspondência entre o valor fenotípico e o valor genético. Eu vou apresentar essa espécie para vocês de uma forma simplificada. Então, o milho, seu nome científico é Zeamais. Ela é uma gramínea pertencente à família Poaceae, possui metabolismo C4 e é uma planta alógama. O que seria uma planta alógama? É uma planta dependente da polinização cruzada. Então, para a ocorrência da sua polinização, é necessária a transferência de pólen de uma planta para outra, para que assim ocorra a fertilização e, por fim, a produção de uma semente. Vou comentar a respeito da origem do milho. Então, ele tem a sua origem confirmada a partir de que há vestígios há cerca de 5.000 anos antes de Cristo de um exemplar do que seria um milho primitivo, um ancestral do milho, que hoje a gente conhece como teossinto. Então, lá no México, esse milho primitivo ele era a principal fonte de alimento para os povos maias, incas e astecas. E recebeu essa denominação, portanto, que significa sustento da vida. O que nos traz, o que nos remete, então, a quão importante era o milho para essas antigas civilizações mexicanas. Durante as grandes navegações em meados do século XV, o cultivo do milho, então, ele foi dizimado para a Europa e para o norte da África pelos espanhóis. E lá, como ele era uma novidade, uma curiosidade, no início ele foi cultivado como uma planta ornamental, mas logo foi descoberto, então, o seu uso na alimentação. E a partir disso, o seu cultivo se expandiu no século XVI por todo o continente europeu e africano. Porém, no Brasil, o cultivo do milho ele só
ele só foi potencializado a partir do século XX, onde ocorreu algumas estratégias de melhoramento genético, que foi a hibridação, e hoje, então, ele é a segunda cultura de maior importância agrícola no país. Aqui tem um exemplar de uma planta de milho. Como ela é pertencente às gramíneas, ela possui um sistema radicular fasciculado, que pode ter de 1,5 m até 3 metros de comprimento. Também possui raízes adventícias, que são raízes que crescem a partir do colmo, acima da superfície do solo, e tem finalidade de dar sustentação, de dar suporte e ajudar na absorção de fósforo para essa planta. O colmo de uma planta de milho, ele pode medir de 0,6 a 7 metros, e a planta de milho pode possuir de 5 a 48 folhas, que são dispostas alternadamente pelo colmo. Como o milho ele é uma planta monóica, então ele possui duas inflorescências em uma mesma planta. A inflorescência feminina é denominada espiga, e a inflorescência masculina é denominada pendão. Melhoramento genético de plantas, então, ele engloba todas as técnicas, os métodos e as estratégias que vão ser utilizadas para que algum progresso seja incorporado a uma espécie vegetal. Aqui eu trouxe uma sequência bem básica, bem simplificada de como é o andamento de um programa de melhoramento genético. Então, é primordial por parte do melhorista que haja o conhecimento específico da cultura e também do ideótipo agronômico dessa cultura, para que a partir disso e a partir de uma análise de mercado ocorra a definição das características alvo do programa de melhoramento genético. E daí, a partir da criação da variabilidade genética, né, que é uma ferramenta muito importante para o programa de melhoramento genético, porque a partir da mesma, o melhorista consegue explorar a expressão diferencial de muitas características, e a partir disso, com estratégias de condução e de seleção ao longo de várias gerações segregantes, ocorre o desenvolvimento de uma nova cultivar. A heredabilidade, portanto, refere-se à proporção da variação fenotípica de uma característica específica que é atribuída à variação genética. Em outras palavras, a herdabilidade indica a contribuição dos genes para a expressão de uma característica. Então, uma característica, um fenótipo observado, a partir da herdabilidade, a gente consegue quantificar quanto que a genética contribuiu para a expressão dessa característica. Essas características, então, são divididas em dois tipos, que são os caracteres qualitativos e os caracteres quantitativos. Os caracteres qualitativos, então, eles são controlados por poucos genes, possuem alta herdabilidade e pouco efeito do ambiente. Um exemplo de caractere qualitativo no milho é a coloração da coroa e do endosperma. Já os caracteres quantitativos, eles são controlados por muitos genes. Consequentemente, tem alto efeito do ambiente e baixa herdabilidade. Um exemplo muito conhecido é a produtividade. A herdabilidade, então, ela também possui dois segmentos, que é a herdabilidade com sentido restrito, que é o coeficiente de determinação entre o valor genético aditivo e o valor fenotípico. Já a herdabilidade com sentido amplo, ele é um coeficiente de determinação entre a variação do valor genotípico e o valor fenotípico. Para o andamento desse trabalho,
eu fiz o uso da heredabilidade com sentido restrito. Vou apresentar a vocês, então, a heredabilidade de 31 características no milho. O teor de cobre e manganês possui heredabilidade 0,001, do teor de zinco 0,004, a espessura da semente 0,017, a coloração das sementes 0,034, a massa de 100 sementes 0,065, potencial antioxidante pelo radical ABTS 0,077, flavonoides 0,087, ferro 0,10, comprimento da semente 0,117, fenóis 0,138, pH 0,167, acidez das sementes 0,172, produtividade de matéria seca 0,192, largura da semente 0,199, sólidos solúveis 0,253, potencial antioxidante pelo radical DPPH 0,264, teor de umidade nos grãos 0,30, teor de sódio 0,34, intervalo de florescimento 0,48, carotenoides 0,48, porcentagem de fibra em detergente neutro 0,65, prolificidade 0,66, posição relativa da espiga 0,7, produção de grãos 0,72, altura de espiga 0,78, altura de planta 0,81, dias para florescimento 0,82, dias para o florescimento feminino 0,83. Número de folhas 0,85 e degradabilidade in situ da matéria seca 0,87. Então, a partir desse trabalho a gente pode concluir que as características com alta heredabilidade elas são facilmente melhoradas em comparada com as características de baixa heredabilidade, que vão requerir estratégias mais complexas, como a seleção assistida por marcadores moleculares. E a heredabilidade no milho, ela desempenha um papel importante no direcionamento dos esforços de melhoramento genético, identificando as características que têm maior potencial para serem melhoradas por meio da seleção e de cruzamentos. Era isso. Muito obrigada.